Olá a todos, eu sou Vinícius, sou estudante de Linguística da UFSCar e eu estou fazendo disciplina com a Luciana Salgado, com a professora doutora Luciana Salgado, e o titular da disciplina Criação, Edição e Consumo, tá? O que eu pretendo mostrar para vocês? Eu pretendo mostrar o meu projeto de reedição, que consiste em fazer uma reedição de uma fanfic chamada Best of Me. Tá? E um dos motivos que eu escolhi para essa fanfic é simplesmente o caso que estou inserido nesse universo desde os meus 15 anos, eu tenho 21 agora, desde os meus 15 anos estou inserido nesse universo, principalmente por conta de pessoas que estão no fandom, criam fanfics sobre dois personagens que podem ser provavelmente casais, ou não, ou não, mas é mais a criação da imaginação de um fã vendo esses casais se assumirem publicamente. Tá? Mas, principalmente nessa questão que eu e minha amiga somos fãs da ex-banda do Fifth Harmony, a gente é fã das cinco meninas que saíram, que desfazer o grupo, mas a gente era muito fã do Fifth Harmony, tanto que a gente tipava duas meninas, que é a Camila e a Lauren, principalmente que é o casal dessa fanfic, e a gente está sempre inserido. E como ao longo dessas disciplinas foi apresentado vários conceitos, e principalmente eu queria propor uma reedição dessa fanfic, porque já estou inserido nesse meio e seria meio que eu unir o útil ao agradável, como carteirinha de fã e como um linguista. Tá? Enfim, primeiro eu vou mostrar para vocês as como é a capa, como são organizados os capítulos, tudo, tá? Vai aparecer na tela aí. Aí, está aparecendo. Eu estou projetando aqui, por exemplo, aqui no site Wattpad, sobre a fanfic Best of Me, de Cameron, que é a Camila e a Lauren. Ela é concluída e tem cerca aqui de 49 capítulos, junto com o epílogo, agradecimentos. Bom, uma das coisas que eu achei legal, principalmente da autora, é organizar esses capítulos e ter esses especiais. Principalmente ter o epílogo que acontece. E eu queria propor uma reedição, principalmente na capa, na organização dos capítulos, principalmente na narrativa. Bom, primeiro, a capa, ela tem tipo a Lauren e a Camila, Best of Me. Só que eu tiraria as fotos das duas e colocaria um fundo preto com uma imagem meio borrada que mostrasse, por exemplo, tipo uma arma ou uma faca. Por quê? Porque essa fanfic tem a temática da máfia. E colocar esse elemento, principalmente visual, na capa, vai perceber que o leitor vai perceber, é uma fanfic de máfia. E aí vai atrair leitores que se interessam para a temática máfia. E aí mais ou menos isso, para deixar uma capa mais limpa e mais misteriosa, atraindo o leitor. Aí tem esse índice.
O que eu mudaria aqui, eu só mudaria essa coisa dos especiais. Os especiais eu acho que deveria colocar depois do epílogo, que aí seria como se fosse bônus. Por exemplo, especial Norminar, aí depois do epílogo seria bem interessante, que aí a gente explora depois esses shippers, que tem a Cameron, a Norminar, a Larry e a Verse. Seria bem interessante e bem legal. E na terceira parte, na narrativa, a gente vê, ó, por exemplo, por exemplo, toda a história é construída através de transformação. Duas pessoas diferentes, a Lauren, que é uma garota da máfia, e a Cameron, que é uma adolescente que é, digamos, inocente. E aí, depois, elas se cruzam, começam a se apaixonar aos poucos, e aí, o que eu evidenciaria nas narrativas, o que eu colocaria como evidência é simplesmente antes do encontro delas, ela evidenciar mais essa questão da máfia, como é essa questão da máfia, como é que é essa rotina da máfia, como é que é trabalhar na máfia. E depois, quando encontra a Camila, vê essas problemáticas, como a Camila vai entender essa questão da máfia e como ela vai, tipo, como isso vai afetar. E como isso afeta também a Lauren, que tem uma pessoa ainda que ela ama e está correndo perigo, sabe? Por exemplo, aqui no epílogo, ela fala depois de, tipo, que depois, com 27 anos, está trabalhando feliz, ela conseguiu abrir uma empresa, e que ela tem um pouco da máfia e do perigo em mim, mas não afeta o trabalho. Mas evidenciar essa transformação da Lauren, que era da máfia, para uma Lauren que, tipo, não tem tanto da máfia agora e não tem tanto do perigo que ela tinha antes. Evidenciar essa transformação, o que seria bem interessante para isso. Bom, e o que consiste? Essa reedição consiste em 3 partes, principalmente o capítulo, essa questão do visual, para deixar um pouco mais sombrio, mas ao mesmo tempo uma capa mais clean, uma capa mais simples, digamos assim, porque essa capa a gente não percebe que isso vai ser, tipo, que vai ser, por exemplo, uma temática de máfia. O que seria bem atrapalhar os leitores. Por exemplo, eu quero ler uma fanfic de máfia. E não tem uma capa visando isso. Essa coisa. E a organização dos capítulos, que esse especial Norminar é tipo meio que quebra a história, então seria meio que mais interessante colocar bem depois do epílogo. E a questão da narrativa, que seria bem interessante explorar essa questão dessa transformação. Tá? Eu agradeço principalmente a todos que estão assistindo, e agradeço pela professora, pelos colegas, pelas reflexões durante a disciplina. Tá? Muito obrigado.